Boa noite para você de casa, tá chegando o NTV News na tela da NTV. Homem que baleou 6 pessoas em boate no centro de Patos de Minas se apresenta à polícia. Menos de 70% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose contra a Covid-19 em Patos de Minas. No NTV News desta terça-feira você vai ver também. Carreta carregada com toras tomba na ponte sobre o Rio Paranaíba, na BR-365, em Patos de Minas. GAECO e Polícia Militar deflagram operação contra o tráfico de drogas em 4 municípios. Saiba como se inscrever para compor o corpo de jurados da comarca de Patos de Minas. O uso de smartphones para fazer currículo tem sido cada vez mais frequente. Com o aumento nos casos de Covid-19, cresce o uso de máscaras entre os patenses. Especialista fala sobre a necessidade de continuar utilizando a proteção facial. Tem denúncia: o estado precário do Caique em Patos de Minas. E motoristas reclamam da demora para recuperar trecho da MGC 354 entre Patos e Presidente Olegário. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações no NTV News, que começa agora. Uma carreta carregada com toras de madeira tombou na BR-365 sobre a ponte do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, e deixou a rodovia interditada por horas. O motorista, de 53 anos, contou que pegou a carga de toras de eucalipto em Paracatu, de onde saiu por volta das 18 horas dessa segunda-feira, com destino a Uberaba. Ao passar pela curva, que fica no quilômetro 410, ele perdeu o controle do veículo, tombou e bateu na estrutura lateral da ponte, que foi danificada. As causas do acidente ainda serão investigadas. O homem sofreu escoriações leves pelo corpo e um corte no rosto. Após os primeiros atendimentos no local, a equipe de resgate o encaminhou até o atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito nos 2 sentidos da rodovia ficou interditado por algum tempo, até ser liberado parcialmente, permanecendo no sistema Pare-Sigue. Na manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas, após a retirada de toda a madeira, o tráfego foi totalmente autorizado no trecho. Uma operação do GAECO e da Polícia Militar em combate ao tráfico de drogas cumpriu nesta terça-feira dezenas de mandados de prisão e busca e apreensão em João Pinheiro e mais 3 municípios. Mata na região de Baixadinha, zona rural de Patos de Minas. Foi transformada em esconderijo de entorpecentes. O local é de difícil acesso e os policiais militares utilizaram cães farejadores para chegar até as drogas. Foram encontrados na mata 24 quilos de maconha, 2 quilos e 800 gramas de crack e 3 quilos e 200 gramas de cocaína. Foram apreendidas também 5 balanças de precisão. Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. As diligências continuam para localizar os donos das drogas. Você viu aí que essa é a Operação Kratos, da Polícia de Patos de Minas. Agora a gente mostra então a La Catedral, que foi deflagrada em pelo menos 4 municípios aí do noroeste de Minas. A operação teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO. A intenção é desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e outros crimes em João Pinheiro e região. A ação contou com a participação de 2 promotores de justiça, de 105 policiais militares e ainda recebeu o suporte de uma aeronave e 2 cães farejadores da Polícia Militar. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão nas cidades de João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Guarda-Mor e Uberaba. Além dessas prisões, outras 4 pessoas foram presas em flagrante. Infelizmente, no ano passado, nós tivemos uma onda de homicídios aqui em João Pinheiro, que teve como pano de fundo o tráfico de drogas. E aí, diante dessa demanda, se fez necessário a instauração de investigação. E aí eu solicitei o apoio do GAECO aqui de Paracatu, para a gente pudesse fomentar essa ação que foi realizada aqui hoje. Então, isso é uma das ações de combate ao crime de tráfico de drogas aqui em João Pinheiro. Eu queria agradecer a parceria de todos, também agradecer o GAECO de Uberaba. Diversos materiais relacionados aos crimes praticados pela organização criminosa foram apreendidos, como aparelhos celulares, diversas drogas, armas de fogo, munições, aproximadamente R$7 mil em dinheiro, balança de precisão e anotações de controle do tráfico de drogas. Todos os materiais foram recolhidos para serem juntados à investigação, que já dura aproximadamente 8 meses.
Hoje, então, a Polícia Militar, juntamente com o GAECO, né, desempenhou uma operação com foco em 4 cidades e 1 distrito, onde nós tivemos vários cumprimentos de mandados de busca e apreensão, cumprimentos de mandado de prisão. Logramos êxito, então, na prisão de 17 pessoas, 13 dessas frutos de mandado de prisão, 4 em virtude de flagrante delito, apreensão de armas, apreensão de várias drogas e além de uma grande quantidade em dinheiro, desmantelando, vamos dizer assim, prejudicando as atividades de uma organização criminosa atuante no Noroeste Mineiro. Eu quero frisar que o fator crítico de sucesso para essa operação e para as operações que a gente tem feito aqui na área da 16ª região é a integração entre a Polícia Militar e o Ministério Público, por meio do GAECO e por meio do Núcleo de Investigação Criminal, que será devidamente pormenorizado essas ações, né, por meio da nossa promotora aqui, mas a integração, a sinergia, a troca de procedimentos operacionais, a troca de conhecimento, e essa sinergia é fator crítico de sucesso para a gente conseguir realmente desarticular o crime violento e as organizações criminosas na 16ª região. As investigações, na verdade, elas tiveram início já com relatórios de inteligência e também diversas diligências feitas pelo Ministério Público. Foram feitas interceptações telefônicas, telemáticas, né, campanas, dentre outras diligências que identificaram aí não só a participação desse indivíduo que estava preso, mas também dos seus comparsas que viabilizavam a continuidade da organização criminosa que foi. O autor dos disparos de arma de fogo que atingiram 6 pessoas em uma boate em Patos de Minas no último fim de semana se apresentou à polícia nesta terça-feira. Tiago Ribeiro dos Seis, 30 anos, motorista de carros por aplicativo, estava com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e, acompanhado de seu advogado, se apresentou no 10º Departamento Regional de Polícia Civil. Ele é uma pessoa de bem, trabalhador, infelizmente envolveu nesse fato aí lamentável, né? E ele não estava bem. Naturalmente ele quer prestar contas à Justiça e assim o fez. Veio aqui hoje, né? Se apresentou. Conseguimos contato com a vítima principal, que seria a vítima que foi identificada como o alvo principal do autor. Segundo essa vítima, ela se encontrava dentro da boate, teve lá um problema com o autor, que teve um encontrão com o autor no banheiro e teria pedido desculpas para o autor. O autor não aceitou essas desculpas e eles ficaram lá olhando para essa vítima. Passado algum tempo, o autor teria saído da boate e aguardado a vítima do lado de fora. A vítima não tinha conhecimento, mas de qualquer jeito, quando ela saiu do lado de fora da boate, ela foi alvejada. O autor saiu do seu veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Foi colhido o depoimento dessa vítima, ela reconheceu, sem sombra de dúvidas, o autor como sendo a pessoa que foi presa na data de hoje. Nós então fizemos todo o procedimento para fazer os pedidos de prisão preventiva desse indivíduo que teria atacado a vítima e atacado outras pessoas no mesmo momento. Por meio de imagens de câmera de segurança, foi possível ver o exato momento em que Tiago chega em uma boate na rua José de Santana, centro de Patos de Minas. O homem disparou contra 6 pessoas que estavam no estabelecimento. No momento da apresentação, o suspeito usou o direito de permanecer calado, mas confessou ser o autor dos disparos. Ele reconhece que os disparos foram efetuados por ele, tanto é que tem filmagem, né? Não há negativa de autoria nessa circunstância, né? A filmagem mostra ele claramente, então não há essa negativa quanto a isso não. O motorista de carros por aplicativo não possuía documentação de porte ou posse de arma de fogo e teria jogado fora a utilizada no crime. Ele me disse que a arma ele jogou fora e não tem mais a arma. Com a apresentação feita e mandado de prisão cumprido, Tiago foi encaminhado para o presídio Sebastião Satiro. Como ele se apresentou, né, se a motivação para a decretação de prisão preventiva era o fato dele estar fugidio, já não está mais, né? E ele é trabalhador, então há a previsão legal de que ele possa responder em liberdade. As investigações continuam. Vamos agora analisar esse caso com mais profundidade para que possamos chegar e repassar realmente o que aconteceu. O caso aconteceu há pouco tempo,
Nós colhemos o depoimento do autor agora, colhemos o depoimento da vítima. Tem outras pessoas que vão ser ouvidas para ser colhido o depoimento, até para a gente formar um arcabouço de provas, um arcabouço de elementos, para que se chegue realmente à conclusão do que realmente aconteceu e aí propor ao Ministério Público, né, a análise da Polícia Civil, os crimes que eventualmente nós entendemos que ele venha cometer. Depois do intervalo aqui no News, o uso do celular para fazer o currículo tem sido cada vez mais frequente. Saiba como se inscrever para compor o corpo de jurados na comarca de Patos de Minas. A utilização de smartphones para fazer currículo tem sido cada vez mais frequente entre os brasileiros. A alternativa é fácil e existem até modelos prontos. Independente de qual ferramenta você utiliza para fazer o currículo, tem algumas informações que são essenciais para aumentar as chances de sua contratação. O currículo é o meio mais utilizado na hora de se candidatar a uma vaga de emprego. Relacionar sua formação, experiência e pretensões são fundamentais. E os trabalhadores sabem bem disso. Além de ter um currículo bem completo, mais objetivo, falando das suas experiências profissionais, tudo conta, inclusive serviços voluntários. Eu também sou recrutadora, eu também contrato pessoas e valorizo muito um currículo bem feito, bem escrito, onde trate especialmente das suas habilidades, os principais cursos de formação que tenha a ver com o cargo para o qual a pessoa está concorrendo e os últimos locais trabalhados. Falar realmente o que você se identifica, né? As profissões que você exerceu, as qualidades, né, de profissão, ter um histórico, né? Então isso aí facilita mais as pessoas, mas então colocar isso e com determinação. 30% dos recrutadores demoram em média de 6 a 10 segundos para descartar um currículo de uma entrevista. Por isso, atenção ao que você vai fornecer de informação e direcionamento para a vaga disponível pela empresa. Os dados, principalmente os dados pessoais, os dados de contato, eles têm que estar realmente atualizados, obviamente não colocar telefones, e-mails de terceiros, sempre o seu pessoal. Se não existir, vamos procurar criar ou gerar que seja um e-mail para recebimento de futuras contactações de empresas que sejam recrutadoras e selecionadoras, para as quais, obviamente, esse currículo está sendo enviado. Então, assim, é básico, o tripé de sustentação de um bom currículo: os dados pessoais atualizados, segundo, as informações de maneira objetiva da sua formação, quais os cursos que você fez, principalmente se são concernentes a essa vaga a qual o currículo é destinado, e, por fim, as experiências profissionais. Então, a clareza, a objetividade e, principalmente, a veracidade dos dados ali colocados, repito, direcionadas àquela vaga, porque não adianta ter um curso de culinária e colocar no meu currículo que eu estou participando de um processo seletivo para gestão. Isso é irrelevante. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é importante a gente falar o óbvio para que erros crassos não sejam cometidos, né? E muita gente tem preferido fazer o currículo pelo celular. Além de mais acessível, ter um modelo no smartphone facilita a atualização do currículo. Há até modelos prontos disponíveis. O currículo virtual ou digital, como queiram chamar, têm sido amplamente utilizados. E aqui nós, brasileiros, essa tendência tem se ampliado a cada ano que passa. Do ano passado para cá, essa tendência aumentou aproximadamente em 3 vezes a sua utilização, pela praticidade com que o smartphone nos proporciona ao realizar tal tarefa. Se está à mão, facilita na sua utilização, nos seus recursos e assim por diante, possibilitando, inclusive, fazer um currículo mais objetivo e de forma mais prática, absorvendo assim pouco tempo de análise e aproveitamento por parte dos selecionadores e recrutadores. Mesmo que não haja uma vaga disponível na empresa naquele momento, o professor orienta que o candidato deixe um currículo na empresa. Chegar a essa empresa e deixar o seu currículo, mesmo que seja digital. Hoje tem empresas que têm na entrada do seu estabelecimento, tem o totem com o QR Code,
ali você posta, né? O Fale Conosco, o Trabalhe Conosco, enfim, já tem assim um sem número de possibilidades de envio e de inserção na busca de uma vaga. Elas já estão abertas e vão até o mês de agosto as inscrições para compor o corpo de jurados da primeira vara criminal e da infância e da juventude da comarca em Patos de Minas. Estão abertas aí, como eu disse, até o mês de agosto. Portanto, fique atento como você pode se inscrever. O alistamento para a composição do corpo de jurados tem a finalidade de proceder ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos termos do artigo 426 do Código de Processo Penal. Em Patos de Minas, qualquer cidadão maior de 25 anos, sem antecedentes criminais e de reputação ilibada, poderá integrar o corpo de jurados. É razoável que se requeira alguma experiência, então a pessoa menor de 25 anos, normalmente ela não integra o conselho de sentença, e o demais é não ter nenhum processo criminal, né, nem uma condenação e não ter um processo em andamento, e uma reputação ilibada, né? A pessoa não precisa ter conhecimento técnico, não precisa ter experiência. Agora, nós temos como regra evitar a convocação de pessoas que pela sua profissão, pela sua atividade, possam ser prejudicadas pelo exercício do trabalho, né, no conselho de sentença. De acordo com o juiz da vara criminal, o interessado deve estar ciente de que é necessário um tempo especial para acompanhar os julgamentos. A certidão de antecedentes, né? O comprovante de endereço, o documento de identidade qualquer, e nós estamos solicitando até porque hoje, né, com a modernidade, para a gente possa ter contato com a pessoa, o celular, o e-mail, né, todos esses dados pessoais, o endereço, né, a profissão que ela exerce, para que a gente tenha também, até para verificar a composição, né, para não privilegiar uma área da sociedade, que o júri tem que ser o mais plural possível, e a inscrição se fará através da secretaria do crime, né? Os interessados devem mandar todos os documentos para a seleção, que são CPF, identidade, comprovante de endereço, comprovante de trabalho, bons antecedentes criminais, no caso nada consta, e isso tudo pode ser enviado através do e-mail gab.pmscriminal@tjmg.jus.br. Os documentos também podem ser entregues presencialmente, aqui na sala 304, no 3º andar do Fórum de Patos de Minas. De acordo com o juiz, ser jurado é um ato de cidadania, praticado por quem quer aprender e servir o Poder Judiciário. Nós sabemos que não há remuneração pelo trabalho, é um trabalho voluntário, né? Não é voluntário porque é convocado, mas é como se fosse, né? Um trabalho gratuito, constitucionalmente determinado. O jurado ele tem direito, né? Normalmente o jurado não faz uso desse direito, mas ele tem direito à cela especial, ele tem direito à preferência em concorrências públicas, né? Se ele estiver inscrito na concorrência pública, o jurado tem a preferência. Então são vantagens também que se oferecem, mas o grande benefício é o dever cumprido, né, e o serviço prestado à sociedade através desse trabalho. Daqui a pouco aqui no News, a equipe feminina de basquete em cadeiras de rodas disputará a Copa América e as ações da campanha Junho Vermelho para conscientizar sobre a doação de sangue. No mês do doador de sangue, o Hemocentro de Patos de Minas promove ação para conscientizar sobre a importância das doações. Os quase 10 minutos em que os doadores passam bombeando sangue no Hemominas passam rápido se comparado aos quase 22 anos em que o Leandro Braga se dedicou ao ato de doar sangue. Todo tanto que a gente puder ajudar o próximo, a gente é beneficiado, né? E eu comecei quando eu fazia o tiro de guerra, em 2000, e de lá para cá, sempre que eu posso, eu estou aqui doando. No dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o Hemocentro de Patos de Minas aderiu à campanha nacional do Junho Vermelho para alcançar novas pessoas, justamente nesse período do ano em que as doenças respiratórias afastam parte dos doadores. Mais uma vez pedimos à população para nos ajudar. Nós estamos passando no inverno uma baixa nos nossos estoques de sangue. Os grupos sanguíneos O positivo, O negativo e B negativo estão
bem carentes, estão em níveis críticos e nós precisamos do apoio da população para poder atender a demanda não só de Patos, mas também de todos os municípios. Nós atendemos toda a região aqui, que vai de São Gotardo ao Unaí, então nossa macro-região aqui é bem extensa, então nós precisamos muito do apoio da população. Além dos novos doadores, a campanha visa manter os antigos. A Iselma está fazendo a parte dela e aproveitou uma brecha no serviço para vir doar no Hemominas. Ela conta o motivo de ter se tornado doadora. A vontade própria, né? Porque assim, eu sempre acho um tempinho para estar vindo, acho bom. E pelo contrário, queria doar mais vezes, mas como tem que estar esperando o tempo certo, né? Eu espero o tempo certo e estou sempre aqui. As doações podem ser feitas até 4 vezes ao ano, mas para isso são necessários alguns requisitos. A pessoa tem que gozar de boa saúde, tá? Tem que ter entre 16 e 60 anos, menos de 18 tem que ter autorização de um pai ou do responsável legal, uma autorização por escrito, tá? E acima de 60 anos, até 69, pode doar sangue se já foi doador alguma vez. Interessados em doar sangue podem visitar a Fundação Hemominas, que fica situada na Rua Major Gotti, número 1255, no centro de Patos de Minas, ou obter informações por meio do telefone 34 2106 2600 ou acessando o site www.hemominas.mg.gov.br. A equipe de basquete em cadeira de rodas feminino de Patos de Minas disputará a Copa América da modalidade, de olho em uma vaga na classificação para o Mundial em Dubai. Para muitos, o basquete sobre rodas mudou o jeito de enxergar o mundo. A vitória é nova em um time de basquete de Patos de Minas, porém já conquistou diversos títulos. Em 2017, ela participou do Sub-23, ficou em primeiro lugar no Parapan, conquistou um sul-americano em segundo lugar e ficou em 10º no Mundial. Esse ano ela vai participar do Campeonato Brasileiro de Basquete sobre Rodas. Eu estou no começo, né, da minha trajetória e é um orgulho participar das Valquírias e estar com grandes campeãs como a Geisa, participar da seleção, né? E a expectativa está 1000 de trazer uma medalha para casa, minha primeira medalha, se Deus quiser. A Geisa joga há 5 anos no Valquírias, um time com 12 atletas que viaja o Brasil inteiro participando de campeonatos. A gente sempre está em busca de melhorar, crescer, fomentar mais o feminino, que ainda são poucas meninas no Brasil jogando o basquete em cadeira de rodas. Então, assim, é emocionante você ser campeão numa Supercopa, igual a gente conseguiu se consagrar, né? E é isso, tipo, estamos na caminhada aí sempre para o objetivo de primeiro lugar. E graças a Deus a gente está conquistando aí aos poucos as vitórias, né, que tem das competições. A Geisa é uma das 12 atletas que compõem o time da Valquírias. No ano passado conquistaram o Nacional. Este ano, a Supercopa no Rio de Janeiro. Agora, 3 delas foram selecionadas para participarem da Copa América, que acontece em São Paulo. Só que o time está de olho mesmo no Mundial, que acontece em Dubai em novembro deste ano. A Lia Maria e a Ana Aurélia são as outras 2 atletas que vão integrar a seleção brasileira. Da Supercopa saiu a convocação para essa Copa América que vai ter, então a gente vai ter 3 Valquírias fazendo parte das 12, né? E o nosso objetivo é trazer uma medalha para casa e, se Deus quiser, conseguir uma posição para o Mundial e assim, e galgando os degraus para Paris 2024, né? Que está logo aí. Um dos treinadores do time conta que a equipe está preparada para a competição. A gente tem atletas de alto nível aqui em Patos que, como diz, estão lidando bem com esse retorno aos treinos, né? É muito difícil você ficar 2 anos parado e ter que já pegar uma sequência enorme de campeonato para estar disputando, campeonatos importantes para estar disputando. O Reisno, que joga na equipe masculina, já cruzou os dedos e vai torcer daqui. As meninas do nosso time nos enchem de orgulho, né? E serve de inspiração tanto para o time masculino como para o time feminino de todo o Brasil. A gente hoje tem a Geisa, a gente tem a Ana Aurélia, a gente tem a Lia, que faz parte do nosso time feminino, que vai representar o Brasil na Copa América, representando a seleção, e recentemente foi campeão da Supercopa Feminina na Andef, no Rio de Janeiro. Então, assim, as meninas nos enchem de orgulho e inspira tanto para o time masculino quanto as outras equipes no Brasil a chegar no patamar tão alto da nossa modalidade, que é a seleção brasileira. Representar o Brasil e a terra do milho não será tarefa fácil. E as meninas sabem bem dessa responsabilidade
É muito importante, né? Porque, querendo ou não, a gente tem conta a pagar, a gente tem espaço que precisa ser utilizado, então você ter esse apoio que a gente recebe aqui em Minas é muito importante para o desenvolvimento do esporte em si. E quando a gente tem pessoas apoiando, associações, a faculdade aqui, a Unipan que apoia a gente, o time só tende a crescer, né? O investimento ajuda a gente a crescer e a conquistar mais medalhas aí para a cidade. Que venham medalhas, né? Que venham conquistas. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Com o aumento nos casos de Covid-19, cresce o uso de máscaras entre os patenses. O especialista fala sobre a necessidade de continuar utilizando a proteção facial. E menos de 70% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose contra a Covid em Patos de Minas. Em meio ao aumento no número de casos de Covid-19 em Patos de Minas, a utilização das máscaras de proteção tem crescido entre os patentes. Andando pelas ruas de Patos de Minas, é possível perceber que a maior parte da população adotou o uso de máscaras novamente devido ao aumento dos casos de coronavírus na cidade. Seu Bechó acredita que está se protegendo e, ao mesmo tempo, protegendo o seu próximo. O uso de máscara, isso aí depende de cada um, né? Por exemplo, nós usamos máscara, nós voltamos a usar máscara porque tem muita gente que nem vacinou. Por isso é obrigatório, né? Que a doença está aí, não está? Mesmo após o uso ter se tornado facultativo no dia 5 de maio, Dona Maria sempre fez questão de se proteger. Eu acho muito importante usar a máscara porque eu estou me protegendo e protegendo o meu próximo. Algumas pessoas ainda optam por não usar a máscara em locais abertos, como a Sueli. A máscara, ela faz parte, sim, é uma proteção pra gente, né? Mas a gente tem hora que é meio lerdo, né? Falta um pouquinho de vergonha, mas o uso da máscara, sim, é muito importante, sim. Principalmente em locais mais fechados. Ela falou ainda sobre os motivos que podem ter sido a causa do aumento dos casos em Patos de Minas. Falta de cuidado. Algumas pessoas que eu fiquei sabendo que pegou, que ficou internado, eles não tomaram a vacina, tomaram uma dose, talvez duas, a outra não quis tomar devido aos sintomas, né, que sentiu. Então, não quiseram tomar. Mas a gente tem que ser consciente. Eu sei que eu estou errada, andando na rua sem máscara, mas eu acho que é bom a gente usar, sim. Pois é, sobre este assunto, o cientista e pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes, falou ao jornalismo da NTV sobre essa necessidade de voltar a recomendar o uso de máscaras, não só por causa do período mais propício às ocorrências das doenças respiratórias, como também ao aumento nos casos da Covid. A primeira recomendação quanto ao uso das máscaras, ela vem junto com esse período em que a temperatura diminui, né? Quando o tempo esfria, é normal a gente ter alguns sintomas gripais, como nariz congestionado, espirro, tosse, né? Então, se você tem qualquer um desses sintomas, independente de ser alérgico ou não, você usa a máscara, porque isso é bom para todo mundo. Você não sabe se você está com alguma doença infecto-contagiosa. Então, use a máscara em todos os lugares que você for, seja ambiente aberto ou ambiente fechado, né? Porque você tem que proteger caso você esteja espalhando alguma doença infecto-contagiosa. A segunda recomendação vem porque o número de casos de Covid está aumentando. E você percebe que ele está aumentando quando você começa a conhecer pessoas que testaram positivos, né? Então, a recomendação para o restante da vida é a seguinte: se você conhece alguém que testou positivo para Covid, quer dizer que a doença chegou no seu ciclo de convivência e que ela está circulando ao seu redor. Então, use sempre máscara quando você estiver em uma situação dessa, né? Quando a doença estiver circulando no seu convívio. Então, todos os lugares que você for, né, principalmente em ambientes fechados, é essencial o uso da máscara, para que a gente evite um novo pico e uma nova onda de dispersão gigante. Assunto para a gente abrir a análise da notícia desta terça-feira comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Nós falávamos disso, né, há algum tempo atrás, dessa continuidade do aparecimento de casos, e aí a gente tem vivenciado essa situação. Boa noite para você daí, boa noite ao nosso telespectador. Olha, eu fico assim, até feliz em ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Quando você abre a matéria e diz, olha, o povo voltou a usar máscara.
Não é pelo fato da pessoa usar máscara, é pelo fato de ter consciência da situação e a gente não ter que ser guiado por decreto administrativo, por decreto de prefeito, por decreto de governador, por decreto de presidente da República. Eu acho que o que precisa entender aí é que as pessoas estão tendo consciência. A consciência de que está aumentando o número de casos de Covid. Então vamos nos prevenir. Que jeito a gente previne? Com a máscara, a gente previne com o álcool gel, a gente previne lavando as mãos, a gente previne não se aglomerando. E outra coisa, daí, o mais importante de tudo isso aí que a gente tem que entender, que quando a gente fala a respeito de máscara, a gente reporta, o nosso pensamento só reporta em relação à questão da Covid, mas não é. Com o uso frequente da máscara, nós diminuímos, num passado recente aí, diminuímos o número de outras doenças, como a influenza, por exemplo. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se acometem de influenza, da gripe, né, da gripe comum. Muitos casos, Muitos casos. E se acomete de outras doenças que são viróticas e, no caso, também o coronavírus. O detalhe é interessante que até para as pessoas que são alérgicas, a máscara é favorável em determinado momento do ano, porque você estava reclamando aqui a respeito do ar-condicionado. Tem muita gente que tem essa alergia com essa poeira, com essa coisa que sai do ar-condicionado. Na rua, né, com o pólen das flores na época da primavera. Então, tudo isso a máscara ajuda. Agora, as pessoas têm que usar, como está usando agora. Não é por decreto, não é por imposição. As pessoas estão usando agora pelo fato de serem conscientes, de entender. E é esse o motivo da nossa briga aqui, muitas vezes, né, que é o seguinte: ao invés de impor, instrua. É mais difícil instruir, gasta mais tempo, mas é mais eficiente também. Você instrui uma pessoa em que momento ela deve usar máscara, está pronto. A pessoa está sabendo. Na hora que ela precisar evitar uma doença, na hora que ela precisar evitar um problema, uma contaminação, na hora que crescer o número, tiver um surto de uma determinada doença virótica, infecto-contagiosa, aí no nosso meio, ela mesmo vai passar no local, comprar a máscara e vai usar a máscara. Porque está consciente disso. Está consciente disso. Essa é a melhor maneira, é o que nós temos que fazer agora, até mesmo porque já há algum tempo atrás a gente vem falando do novo modus vivendi, né? Nós vamos viver de maneira diferente depois dessa pandemia, que ainda não acabou, hein? Diga-se de passagem, essa pandemia ainda não acabou. De uma maneira diferente, menos letal, mais contagiosa, mas menos letal, leva menos pessoas para o hospital, mas, enfim, ela ainda não acabou. E as variantes do vírus, elas estão chegando aí. Por exemplo, falar em Covid, apesar de mais pessoas estarem colocando o cartão vacinal em dia, muita gente ainda não tomou as doses de reforço necessárias contra a doença. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos, por exemplo, continua bem abaixo da meta. Patos de Minas atingiu a meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde na aplicação de primeira e segunda doses contra a Covid-19, conforme boletim da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Receberam a primeira dose mais de 139 mil pessoas, quase 96% do público-alvo. Com a segunda dose, foram imunizadas 128.370 pessoas, pouco mais de 91%. Entretanto, a primeira dose de reforço, ou seja, a terceira dose, está próxima de 71%, o que corresponde a 85.553. E a segunda dose de reforço, ou seja, a quarta dose, foi aplicada em apenas metade do público-alvo. A imunização com a dose pediátrica é um dos fatores que puxa os percentuais para baixo. Menos de 70% das crianças de 5 a 11
12 anos receberam a primeira dose e, com a segunda, não chega a 37%. Com a imensa quantidade de procura por atendimentos relacionados a sintomas respiratórios e dengue, algumas unidades de saúde passaram a atender também no período noturno em Patos de Minas. O seu Edson veio trazer a filha de 3 anos após uma gripe que chegou do nada. Foram 40 minutos apenas de espera no posto mais próximo da casa dele, no bairro Itamaraty. Hoje tem um probleminha dela desde ontem à noite, né? Mas como o posto agora está aberto, né? Então trouxe ela aqui para dar uma olhadinha aqui que acontece, né? Aqui demorou 40 minutos, né? Se fosse na UPA demoraria mais um tempinho, né? Porque é muita gente, né? O Ian estava acompanhando a namorada, que também estava com sintomas de gripe. O atendimento foi no posto Padre Eustáquio. Um atendimento bem rápido, muito diferente da UPA da cidade. Hoje eu vim era por volta de 1h da tarde, aí como a agente dela era diferente, aí eles pediram para voltar depois das 5 da tarde, que ia ter atendimento de 5 às 10 da noite, né? Se fosse na UPA, se brincar, estava lá até agora esperando atendimento. O encarregado de obras, Marcônio, sentiu os primeiros sintomas da gripe, trabalhou o dia todo com muita dificuldade e no final do dia correu para o posto mais próximo da casa dele. A USF estava vazia no momento do atendimento. Ele foi o primeiro da fila. Muita dor no corpo, muita tosse, garganta doendo, febre à noite. A gente ia à UPA, só que como é que está mais próximo de casa, a gente pesquisou e estava aberto, ajudou bem a gente. Quarto posto de saúde que a nossa equipe de reportagem veio foi esse aqui, no bairro Sebastião Amorim, onde atende toda a região. Realmente a situação aqui é muito diferente dos outros postos, como você pode acompanhar. Muitas pessoas aguardavam o atendimento. Uma senhora que, por exemplo, que eu conversei e não quis dar entrevista, disse que chegou aqui há alguns minutos, estava esperando, ela era a número 46, sendo que haviam ainda 80 pessoas para serem atendidas, formação dessa paciente. O último lugar que a nossa reportagem veio foi aqui na unidade de pronto atendimento do bairro Jardim Peluso. Realmente a situação aqui é tradicional e continua da mesma forma. Muitas pessoas aguardando o atendimento, você pode acompanhar nas imagens do cinegrafista Vinícius Machado, onde muitas pessoas vieram e aguardam ainda por horas para passar por uma simples triagem. Superlotação, muitas pessoas aguardando por horas e a informação é que muita gente ainda não sabe sobre o funcionamento das USFs que acontecem nos bairros que a gente mostrou no início da reportagem. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Ou seja, pode estar faltando informação para as pessoas saberem, entenderem que pelo menos 4 unidades de saúde estão fazendo esse atendimento noturno e a UPA continua sobrecarregada. Pois é, tem um elogio à Secretaria Municipal de Saúde e um porém. Qual que é o elogio? Poxa, tomar uma providência para atender a população. Tomar uma providência para atender a população. Tomar uma providência para abrir mais portas, porque os casos, nessa época do ano, aumentam naturalmente e estão num momento de um aumento maior, uma sazonalidade diferente, né? Extraordinária. E é o que está acontecendo e isso está superlotando a UPA, principalmente à noite. Esses postos de saúde que vão atender as pessoas no próprio bairro. Olha que maravilha. E isso poderia se estender para outros postos também na cidade, nesses momentos, e principalmente os postos mais longe, poderiam servir como exemplo isso aí, esses que estão funcionando, para outros que são mais distantes, funcionarem independente dessa sazonalidade. Bacana, parabéns à Prefeitura, parabéns aí à Secretaria Municipal de Saúde, que tomou em tempo uma atitude para desafogar a UPA. Agora, o porém é o seguinte, entendam que a população não fica o tempo inteiro nas redes sociais, que a população não fica o tempo inteiro entrando no site da Prefeitura e vendo postagens, por exemplo, do próprio prefeito, ou seja lá de quem for da Prefeitura. É preciso fazer campanha, é preciso colocar isso aí no rádio,
na televisão, é preciso fazer panfleto, carro de som, para informar a população para que essa atitude surta efeito. Porque as pessoas, infelizmente, até por conta desse giro que deu aí a nossa reportagem, não está sabendo dessa atitude, não está sabendo que não precisa sair do seu bairro e ir para a UPA, porque o posto de saúde lá do seu bairro, a unidade básica de saúde, a UBS, está funcionando fora desse horário normal para atendimento dessas pessoas. Comuniquem, falem com as pessoas. Muito bem. Ô Gui, vamos fazer um intervalo e depois, olha só, motoristas reclamam da demora para recuperar o trecho na MGC 354 entre Patos e P.O. Tem denúncia, né? Vamos falar sobre o estado precário do CAIC em Patos de Minas. O jornalismo da NTV recebeu imagens que revelam a precariedade do CAIC em Patos de Minas. Uma reforma urgente no local é aguardada pela comunidade escolar. Essas são as condições da Escola Municipal Professor Aristides Memória, o CAIC em Patos de Minas. Parte da fiação elétrica está comprometida. Esse padrão de energia está assim, não funciona. Há calhas de lâmpadas quebradas, em outras faltam lâmpadas. Há portões sem maçanetas, amarrados com arames e até cordas. Em outras portas, um tapume foi improvisado. Salas de aula transformadas em depósitos de entulho. Nesta sala, só as carteiras estão em boas condições. Mas mesas estragadas são vistas pela escola. A quadra poliesportiva é uma precariedade só. A trave do gol está enferrujada e o chão desgastado. Em um dos banheiros do CAIC, uma placa avisa que o local está interditado. Falta até porta. Os estragos estão espalhados em vários locais pela escola. O jornalismo da NTV perguntou à Prefeitura de Patos de Minas quando os reparos necessários vão chegar até a escola. Um apelo da comunidade. Em nota, o município informou que o processo licitatório foi enviado ao setor de compras e suprimentos e o edital deve ser publicado a qualquer momento. O investimento deve ser superior a 5 milhões de reais. E vem então essa recomposição, que vem essa verba, que vem esse recurso e que venha essas melhorias. Porque está realmente uma precariedade ali, né, rapaz? Tudo abandonado praticamente. Pois é, você sabe onde está a nossa precariedade? A precariedade de fiscalização do serviço público pelo Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público não tem essa estrutura, ele depende da demanda da população, que tem que fazer o comunicado, que tem que dar a notícia de algum problema ou de um crime para o Ministério Público desencadear uma investigação. Porém, onde estão os nossos vereadores? Onde estão os vereadores que não demandam a reforma de uma escola como o CAIC? Onde estão os nossos vereadores que não andam por aí cumprindo a sua obrigação, que é de fiscalizar como andam as coisas na administração pública, seja ela qual for? E não é sair por aí para prejudicar, para fazer alarde político, não é para fiscalizar e exigir, por exemplo, que um patrimônio público como o CAIC não seja dilapidado pelo tempo e pelo desleixo. Preciso que tenha essa ação, que é uma prerrogativa do Poder Legislativo, fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar essas coisas, trazer para a mesa a discussão, levar para o plenário uma discussão, documentar isso e exigir do poder público que faça alguma coisa. Então, quando a gente olha para isso aí, para uma situação dessa, e fala do prefeito, não é só o prefeito é a ponta, é o ponta de lança dessa situação, desse jogo. É preciso entender que outros elementos, outros atores nessa situação não fizeram o seu papel,
não cumpriram o seu papel nessa sociedade ou nessa demanda aí. Então é preciso que os vereadores, e a cobrança que vai para os vereadores, para fiscalizar. Cadê os vereadores? Estão todos só nos gabinetes? Não saem dos gabinetes? É preciso sair do gabinete, é preciso fiscalizar o que está acontecendo na rua, é preciso fiscalizar o que está acontecendo nesses órgãos públicos, é preciso fiscalizar o que está acontecendo com o patrimônio público. E isso, pelo jeito, não se faz. Porque toda a demanda que nos chegam aqui chega da população apenas que reclama, que dá o grito, que vê o que está acontecendo de errado, e mais nenhuma outra autoridade aparece para falar absolutamente nada. E nós cumprimos o nosso papel, que é de colocar essa situação, né, na mesa para ser discutida. Sempre. Olha, as obras de recuperação da MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário continuam sendo realizadas, mas a demora segue provocando reclamações entre os motoristas. Após as chuvas do início do ano, que fizeram com que parte da MGC 354 cedesse, a demora continua. Hoje, funcionários continuam os trabalhos, mas a obra está a passos lentos. Onde antes era asfalto e alto, hoje está fundo e trabalhos de recuperação do trecho são feitos. Com o sistema de pare e siga, a situação tem complicado um pouco mais para quem passa pelo local diariamente. 2 vezes, eu passo uma vez indo e uma vez vindo, todo dia. Todo dia? Todo dia. Tá muito complicado, né? Muita poeira e tal. Muito difícil aqui. Ficou mais difícil, né? Porque tem que ficar esperando, né? Tem que dar a volta por cima, lá tem dia. Para quem deveria fazer uma viagem, alguns minutos tiveram que ser acrescentados no trajeto. Faz logística daquele jeito, né? Complicado, porque assim, você tem que chegar lá no serviço na hora. Aí você já tem que sair bem antes. Pensando já no trajeto, você vai ter que fazer caminhão, esses trem. Como sempre, o pedido é de que a situação seja resolvida o quanto antes. Mas em conversa com colaboradores que não quiseram gravar entrevista, a obra deve ser concluída em até 40 dias. Tem muito tempo já que tá mexendo, né? Desse jeito complicado. Tá complicado. A obra pública tem esse defeito de se arrastar, de demorar. E num local de necessidade de tráfego, né? No trecho que tem essa necessidade. Porque também falta fiscalização. Os órgãos competentes que precisam fiscalizar aí, parece que não tem como. Eu passei lá, essa semana eu passei lá nessa obra aí, fui a Presidente Olegário, aí passei aí. Está realmente muito atrasado, o serviço está arrastado, eu parei lá e fiquei observando o pessoal trabalhar, é um dó. Você vê o pessoal trabalhar, a pressa que trabalham, e aí é um serviço terceirizado. Agora eu não sei como é que é feito esse contrato, se é por tempo, se tem aditamento, porque se fizer um contrato, quanto que é? Custa R$1.000. Beleza, está aqui, não tem aditamento, você vai me entregar no prazo tal. Se você não entregar no prazo tal, você vai me devolver 50% do dinheiro. Né? Claro. E aí aí funciona. Mas do jeito que é, demora um pouco mais, agora o dinheiro não dá, tem que aditar. Aí aditar significa botar mais dinheiro naquele projeto, botar mais dinheiro naquela obra. É preciso mudar isso no Brasil. Enquanto a gente não mudar isso no Brasil, a gente não vai fazer esse país andar. Porque um pedaço ali, que é um pedacinho de rodoviária, mas aquilo ali tem que ter um projeto de engenharia, tem que ser. Se fosse particular, já tinha acabado. Se fosse privado, já tinha acabado. Mas como é uma obra pública, não acaba, se arrasta. E aí é motivo, para aparecer político, para sapatear em cima, para fazer o chamado venha com o chapéu alheio, fazer política, para bradar que está lutando por aquilo e a obra anda no ritmo que ela quer, no ritmo que a construtora quer e fim de papo. Vai aí, vamos. Se brincar, nós chegamos no período chuvoso, essa obra ainda não acabou e a gente vai padecer para essa obra só ser reinaugurada, só ser entregue para a população no ano que vem. Prazo em cima de prazo, cumpre prazo ou não cumpre prazo, e aí vai ficando dessa maneira. O News terminando a análise também, Gui Boaventura. Obrigado pelo prazer de estar aqui. Sempre. Nós estamos aí, sempre à disposição, voltaremos. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela companhia, até amanhã.